Bem-vindos então novamente aos vídeos de C#. Vamos aqui dar continuidade à aplicação deste sistema para adicionar uma fotografia ao cliente. Reparem, por defeito, ou melhor, não é ao cliente, mas sim ao sócio. Por defeito, o sócio, quando clicamos aqui, não tem fotografia. Muito bem. Vamos então criar aqui os eventos necessários para que possamos selecionar uma fotografia. Então vamos fazer aqui um duplo clique. Okay? E o duplo clique vai exatamente aqui para este espaço. Eu vou aqui fazer um Outlining Collapse to Definitions para concentrar todo o meu código e vamos agora abrir aqui simplesmente este. Neste caso, permite adicionar uma fotografia ao sócio. Ok? Ora, o que nós vamos aqui fazer é utilizar uma caixa de diálogo que permite selecionar um fecheiro. Ok? E para isso, nós temos ao nosso dispor uma dialog, open file dialog, caixa abrir, ok? O que esta open file dialog nos permite fazer, esta classe, é abrir automaticamente uma caixa de diálogo, e nós já vamos ver como. É igual a new open file dialog, ok? E depois caixa abrir.show dialog. Reparem o que é que acontece quando eu fizer um clique na fotografia. Okay? Faço um clique e cá está. Aparece uma caixa automaticamente criada pelo sistema que permite então fazer toda a navegação, criar novas pastas, etc. E depois permite-me selecionar ficheiros. Neste caso eu vou querer selecionar a fotografia do sócio 1 e fazer Open. Okay? E depois acontecer qualquer coisa. Muito bom, então vamos aqui fazer ainda algumas adaptações à nossa caixa abrir. Neste caso, caixa abrir.title. O title é o nome neste caso o nome da janela, ok? Então é igual a main.nome programa, ok? Mais escolher fotografia. Ok, fantástico. Existe depois um outro aspecto que nós podemos definir, que é o caixa abrir, pronto, startup, é o initial directory, ok? Qual é a pasta inicial em que a caixa abrir vai abrir o seu espaço? Ora, o que é que nós pretendemos que ela vá abrir? O main.pasta fotografias. Okay? E esta será a pasta que ela irá imediatamente abrir quando o utilizador carregar por cima do espaço da Picture Box. E depois poderemos ainda definir o filtro, ok? Caixa abrir.filter, e o filter significa o quê? Indicar quais são os tipos de ficheiros que nós queremos que sejam apenas listados na nossa lista. Se nós não colocarmos nenhum filtro, o que acontece genericamente é o seguinte: quando nós executarmos, formos aqui a sócios e novo sócio, vamos fazer aqui um clique e neste caso aparece aqui o ficheiro sócio.jpg, mas se aparecessem outros ficheiros, como é o caso, por exemplo, se eu carregar aqui, reparem, eu tenho aqui vários ficheiros de diferentes tipos. No entanto, aparecem JPEGs, GIFs, etc, etc. Ora, nestas circunstâncias, o que eu pretendo que seja apenas listado são ficheiros do tipo JPEG, ok? Então, eu posso fazer simplesmente assim, caixa abrir.filter é igual, e agora vou definir aqui uma string, e a string tem um aspecto interessante, que é, primeiro, vamos designar o nome dos ficheiros. Pode ser fotografias ou imagens JPEG, ok? Podemos até colocar aqui JPEG. E agora vamos colocar aqui um parênteses, asterisco.jpg, okay? E depois vamos colocar uma barra vertical e depois colocamos aqui asterisco.jpg. E vamos ver se isto faz o efeito que nós pretendemos. Reparem, eu vou fazer ali um clique e reparem que aparece aqui este campo, imagens JPEG, asterisco.jpg, e não tenho aqui mais nenhum tipo de outras imagens que eu possa selecionar. Ora, como é que isto aconteceu? Simplesmente pelo facto de eu ter definido dois espaços, dois parâmetros diferentes. O imagem JPEG asterisco.jpg, que é o texto que aparece naquela combo box que nós já vimos, e depois dentro deste, ou a seguir a esta barra vertical,
realmente o filtro, isto é, utilizei uma wildcard, que é qualquer ficheiro que tenha qualquer nome, mas que tenha a extensão JPEG. Okay? Se eu quisesse adicionar outros ficheiros, por exemplo, ficheiros do tipo GIF ou PNG, eu iria utilizar novamente uma barra vertical e depois imagens do tipo PNG, por exemplo. Okay? Vou colocar aqui espaço, asterisco, ponto PNG, para o utilizador saber o que é que eu estou a falar, e depois barra, e agora o filtro, asterisco, ponto PNG. E reparem então o que é que vai acontecer, sócios, novo sócio, eu clico, temos imagens de JPEG, e de agora temos também tipos de imagens JPG, e reparem como automaticamente a minha lista é refrescada. Ora, vamos deixar ficar assim, não há problema nenhum, estamos aqui para experimentar e, portanto, este espaço está pronto então a ser utilizado. Ora, o que é que vai acontecer a seguir ao show dialog, ok? Eu vou simplesmente fazer o seguinte, if caixa abrir ponto show dialog igual a dialog result.cancel, okay? Isto é, se a caixa for cancelada, então eu vou fazer um return. Okay? Já não vai ser criado mais nenhum código. Caso contrário, messagebox.show. Ok. Vamos aqui testar a implementação deste código. Sócios. Novo sócio. Vamos clicar aqui e vamos clicar em cancelar. Okay? Nada acontece. Se eu escolher aqui e fizer open, cá está. Ok. Certo? Isto significa então que aqui o código está a passar cá para baixo. Então vamos aqui definir a fotografia do sócio. Como é que nós vamos fazê-la? Vamos fazê-la da seguinte forma. Picture, fotografia, ou melhor, vamos aqui, sim, ok, pode ser. String, ficheiro, é igual a caixa abrir.filename. Ok? E neste caso o que nos vai acontecer aqui, ops, eu coloquei ali um parênteses a mais, o que vai acontecer é isto, messagebox.show, e agora vou colocar aqui ficheiro. O que é que vai acontecer neste caso? Ficheiro vai ser igual ao nome do ficheiro que for selecionado na minha caixa de diálogo. Então reparem, eu vou executar sócios, novo sócio, e reparem então, se eu fizer cancelar, não acontece nada. Se eu selecionar sócios, eu vou fazer open, mas não vai aparecer apenas sócio underscore 1.jpg, vai aparecer o caminho completo, ok? Vamos deixar ficar o caminho completo. Então vamos fazer o seguinte, porque nós poderíamos depois utilizar aqui o path para ir buscar apenas, ou a classe path, que nos permite ir buscar apenas o nome do ficheiro, etc. Vamos deixar ficar assim, isto porque irá permitir que existam fotografias fora da pasta das fotografias criada pelo programa, ok? E vamos então fazer o seguinte, o que é que nós vamos aqui fazer? Vamos aqui apresentar a fotografia. Então, nestas circunstâncias, nós vamos fazer isto, picture, fotografia.background image, igual a image from file, e agora ficheiro. E vamos ver se a fotografia aparece, novo sócio, picture, sócio, open, e cá está a nossa fotografia do sócio. Ok? Eu posso voltar a clicar, vou aqui escolher uma fotografia, por exemplo, do Avatar 1, open, e cá está a fotografia a aparecer, ou pelo menos uma parte dela. Ok? Muito bem. Vamos aqui fazer ainda um outro aspecto importante, que é definir que o background image layout não será tile, mas sim stretch, para ele comprimir a fotografia. Se ela não tiver 100%, ele vai apertá-la na horizontal e na vertical, no sentido de ela encaixar por completo aqui, nem que para isso seja completamente distorcida. E vamos ver aqui, por exemplo, uma fotografia. Esta fotografia do Elvis tem 160 vezes 246, ok? Muito maior do que os 100%. Então vamos selecionar. Okay? E reparem como a fotografia foi aqui redimensionada. Evidentemente que nós vamos estar aqui com aspectos estéticos ou com grandes pormenores estéticos. Poderíamos depois implementar código para impedir que a fotografia tivesse uma dimensão maior ou diferente daquela que nós estamos a definir, mas para o exercício serve perfeitamente. Okay? No próximo vídeo vamos, ou melhor, podemos já fazê-lo aqui. Vamos adicionar aqui um botão que vai dizer simplesmente o seguinte, cmd
remover fotografia. Ok? Vamos aqui colocar remover. O remover irá fazer simplesmente o seguinte. Vou aqui copiar, colar e vai remover a fotografia do utilizador. Ou melhor, do sócio, perdão. Então o que é que ele vai fazer? Picture fotografia.background, background image é igual a null. Vamos verificar se funciona. Sócios, novo sócio, ok, selecionei a fotografia, remover e cá está, não há fotografia. Vamos, no entanto, antes de terminar este vídeo ainda, fazer uma outra alteração e que é a seguinte. Vamos colocar aqui string fotografia, ok? É igual a null. E o que vai acontecer é que quando aqui o fecheiro for aberto, então nós vamos fazer o seguinte. Em vez de definirmos aqui string fecheiro, vamos colocar aqui fotografia é igual a caixa abrir.filename e depois mudamos aqui para fotografia. Desta forma vamos ficar com esta variável fotografia disponível em toda a nossa classe, ok? E portanto, quando nós carregamos em remover fotografia, não só vamos remover a imagem, como vamos também voltar a ter fotografia igual a null. É igual a null, ok? Reparem então o que é que acontece. Sócios, o mesmo, ok? Remover e nada parece acontecer, mas na realidade o que acontece é que a variável com fotografia está a ser controlada por todos estes acontecimentos. No próximo vídeo vamos dar continuidade ao desenvolvimento da nossa aplicação. Como é natural e como tiveram a ocasião de ver, não houve aqui nenhuma implementação especial de ADO.NET. Isso iremos depois verificar como é que isto se processa a posteriori.